Não tem como você receber um diagnóstico, sim, é câncer, e você não chorar. Porque assim, não é só o cabelo, né? É um processo. Eu digo que eu sou uma pessoa antes do câncer e uma pessoa depois do câncer. Na infância, eu tive reumatismo. Depois eu tive uma hepatite. E depois eu tive uma hanseníase. E depois o câncer. Mas assim, Deus sempre presente. Eu nasci num lar cristão. Eu tive uma base, o ensinamento de amor, de confiar em Deus, de colocar tudo nas mãos do Senhor. Eu faço planos, por exemplo, de estar com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, com a minha filha, fazer tal coisa. Mas se a gente nunca sabe os planos de Deus. Hello, vida! Cheguei, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô bem, graças a Deus, né? Em nome de Cristo. Estamos aqui mais um dia lindo, maravilhoso, perfeito e agradável na presença de Deus para trazer mais uma pessoa que vai fazer parte, acho que, desse legado de tantas e tantas mulheres que inspiram e oram. Eu fico feliz que ela tenha aceitado o nosso convite para vir no nosso quadro. Mas antes de qualquer coisa, você sabe que eu inicio tudo com a palavra. Então, vamos começar com a palavra. E eu falei para ela, né? A pessoa chega aqui, aí eu pego a Bíblia assim, tchan. Aí, tanta coisa para eu poder abrir, né? Eu abro logo em Jó. Depois vocês vão entender o porquê. Ai, Deus. Aí eu falei, misericórdia, bicha do céu. É babado? Mas eu creio que quem faz célula comigo sabe o que eu acho da história de Jó. Que eu falo bem, que a interpretação ela vem de pessoa para pessoa, né? Então, 200 pessoas podem pregar a mesma história, a mesma palavra, que vai ser 200 versões diferentes. Mas aqui, no texto que eu peguei, eu não sei como é que eu posso encaixar isso no cotidiano de vocês, mas eu creio que vocês vão entender. A gente está em Jó, capítulo 8, versículo 5, que é onde Bildad, ele questiona Jó sobre muitas coisas. Para quem não conhece a história de Jó, e para quem acha que é só na base da música lá, né? Jó, como pode ainda adorar? Porque o povo só sabe isso, né? Tem preguiça de pegar a Bíblia e ler, né? Mas enfim, ele teve 3 amigos, além da esposa dele, que ficavam contestando a fé dele 24 horas. E nem eram os amigos, eram o inimigo usando os amigos dele para afrontar ele 24 horas. Entendeu? Para fazer ele duvidar da fé dele, duvidar do Deus que ele tinha e do propósito que ele tinha na face da terra, para a família dele e os demais. Mas, enfim, isso é só o resumo do resumo, porque se eu for falar, senão vamos ficar pregando a noite inteira, que Deus. Vamos lá. Mas se você procurar a Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, e se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pergunte às gerações anteriores e veja o que seus pais aprenderam, pois nós nascemos ontem e não sabemos nada ainda. Nos dias na terra, ô Senhor, e não sabemos nada ainda. Nos dias na terra não se passam de uma sombra. Acaso eles não o instruíram e não lhe falaram? Não proferiram palavras vindas de entendimento? Poderá o papiro crescer, senão no pântano? No contexto da vida de vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Questionar a Deus sobre tudo e todas as coisas o tempo todo não é o correto. O tempo de Deus ele é perfeito, único, agradável, singelo acima de tudo. Sabe por quê? Porque nós queremos que tudo aconteça no nosso tempo. Que tudo venha da noite para o dia, que você enriqueça da noite para o dia. Você não vai enriquecer. Coloque isso na sua cabeça. Você não vai enriquecer achando que Deus tem um propósito para a sua vida, você vai ficar milionário, não. Se você não levantar e fazer o porquê, o seu milagre não acontece. Porque Deus te deu o milagre, mas se você não fizer com que ele venha acontecer, ele não vai acontecer. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar prosperidade, ele vai te dar entendimento e vai te dar sabedoria.
Agora, querer que o milagre caia nas suas mãos e que amanhã você acorde milionário, isso não vai acontecer. Você pode ter uma vida confortável, uma vida agradável, uma vida de saúde, uma vida de perseverança, uma vida de comunhão com Deus. Só que, eu tenho comunhão com Deus, só que se eu não fizer o meu, ninguém vai fazer. Então, eu acho que na palavra deixa bem claro isso. Se você procurar o Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo a seu favor. Então, Deus vai estar ao nosso favor se a gente for íntegro, se a gente for puro, se a gente for honesto, se a gente for trabalhador, se a gente buscar a Deus em primeiro lugar, isso vai acontecer. Agora, se você não faz nada disso, não espere milagre, não. Porque você vai, do mesmo jeito que você dormir, você pode acordar. E às vezes você pode dormir e não acordar. E é isso. E é com muito prazer e com muito carinho que eu trago até vocês a G. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, não precisa ficar acanhada, não. Finge que não tem nada, é só conversa, assim, tranquilamente. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de me trazer aqui. Eu sou a G, sou capixaba, sou empreendedora, mãe, hoje tenho 48 anos. E é um prazer estar aqui com a Mel. Pronto, olha que maravilhoso. Tá, mas agora nós esquecemos toda essa formalidade. Eu quero que você me conta lá do início. Quem que é a G? Da onde a G veio? Tipo, como foi a tua infância? Como foi tua vida? Como foram a vivência com seus pais? Como foi a sua adolescência? Quero saber tudo, me conta tudo. Bora lá fazer uma terapia. É bem isso mesmo. Então, como eu disse, eu sou capixaba. A minha infância até os 10 anos foi no Espírito Santo, num lugarzinho bem pequenininho, próximo à Barra de São Francisco. Tive uma infância saudável com os pais, meu pai, minha mãe, meus avós, materno e paterno. E quando eu fiz 10 anos, nós viemos embora para Rondônia, em 1989. Então, eu acho que eu sou mais rondoniense do que capixaba, né? Mas tem um pezinho lá no Espírito Santo. 36 anos? 38 anos, por aí. 36, mas eu tenho 36, sou de 89, se não é uma intimidade, não. É isso aí. Então, assim... Aí viemos para Rondônia em 89, morei um tempo em Ouro Preto, aí perdi o meu pai, foi uma fase bem difícil, perdi o meu pai, e aí de Ouro Preto nós viemos embora aqui para Ariquemes, porque ficou só eu e minha mãe, os meus irmãos já eram casados, então assim, foi difícil a nossa vinda para cá, mas Deus nos sustentou. Você tinha quantos anos? 17. Eu ia fazer 17 anos quando eu perdi o meu pai. De uma forma, eu falo bem pouco, porque assim, infelizmente as pessoas julgam muito, né? E o meu pai, ele era uma pessoa muito boa. Ele era muito amoroso. Eu digo assim, o meu pai não deixou grandes riquezas. Mas ele deixou um legado na minha infância de amor, de cuidado, assim, que eu carrego até hoje. Então, assim, ele era uma pessoa muito simples, trabalhador da roça, por muito tempo foi vaqueiro, analfabeto, mas de um amor, assim, com os filhos que é lindo de ver, não é porque foi meu pai, mas a Luana escuta eu falar do amor que ele teve pela gente. E assim, eu sempre digo que Deus sabe de todas as coisas, né? A gente não consegue entender o porquê que ele foi tão cedo, mas ele deixou um legado muito grande de amor, de cuidado. Ele era aquele pai, assim, que cuidava mesmo, que fazia bolinho de chuva. Na época não tinha grandes condições financeiras, mas se ele ia na rua, comprava uma maçã, ele picava em 4, sabe? E dividia. E a gente teve aquele tempo de Natal, assim, dele comprar os presentes, mesmo né, não tendo tantas condições financeiras, aqueles almoços de Natal, então aquele cuidado de pai.
Então, assim, ele foi um pai bem, bem presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu fiquei por muito tempo sem conseguir falar, porque ele morreu de uma forma muito difícil. Mas hoje o que eu carrego é a saudade e a lembrança das coisas boas, porque ele era uma pessoa muito íntegra e com um amor muito grande, assim, pelos filhos, pela a esposa. Então eu digo assim que eu tive um legado de família muito bom. Meu pai deixou isso. Mesmo sem saber ler, mesmo sem ter conhecimento, ele deixou esse legado, assim, que família é a nossa base, é a nossa estrutura. Não chore não, para não borrar a maquiagem, que eu não vou chorar não, se eu me olha, você olha. Oh, Deus. E como foi para você e para sua mãe? Não chore não, para não borrar a maquiagem. Foi bem difícil para mim, para minha mãe, porque na época eu ia fazer 17 anos. O meu pai saiu para trabalhar com o meu irmão, era véspera de carnaval, assim, e a gente tinha passado a noite numa programação que tinha na igreja, que foi num estádio. Nós passamos ali a noite e no outro dia, porque naquele ano a nossa igreja não teve retiro, aí ele saiu para trabalhar e nesse dia meu irmão já era casado, mas meu irmão foi com ele, porque era feriado, né? E aí foi na madrugada, igual eu disse, ele tirava leite e aí mataram ele indo para o trabalho. Então, assim, e o meu irmão viu, né? E a gente não sabe o porquê que foi, na época, se foi para roubar, porque ele sempre andava sozinho e nesse dia o meu irmão estava com ele, né? E aí atiraram nele, meu irmão tentou socorrer, mas quando viram que o meu irmão estava junto, né? Fugiram e o meu irmão tentou socorrer e aí não deu tempo. Mas foi difícil porque a minha mãe era total dependente do meu pai, ela não trabalhava fora. Foi difícil em todas as questões, né? O emocional, porque a minha mãe era muito dependente do meu pai, eu ainda, né, saindo da adolescência, cheia de planos, né, para estudar. E aí a nossa vida parou ali naquele tempo, porque aí o meu irmão não continuou na cidade onde nós estávamos, a minha irmã já morava em outra cidade, o meu irmão passou um bom tempo com depressão, hoje ele é curado, e aí nós viemos aqui para Ariquemes porque eu tinha uma tia aqui. Aí nós viemos para cá, e aí eu comecei a trabalhar aqui, e aí estou aqui até hoje, e eu digo que nós vencemos, eu e a minha mãe, porque nós viemos sozinha. A minha mãe sempre foi muito medrosa, sabe, de ficar sozinha, de dormir sozinha, e eu digo assim que Deus é o nosso suporte. Então, assim, foram alguns momentos difíceis que nós passamos que Deus está presente o tempo todo na minha vida. Eu digo assim que Deus é o presente na minha vida o tempo todo, porque quando eu era criança, né, igual eu disse com meu pai, ele era muito presente, eu tratei muitos anos de reumatismo, então há muitos anos atrás não tinha muito tratamento, eu tomava muita bezetacil, era a cada 15 dias, isso quando eu ainda era criança, no Espírito Santo. Aí eu vim para ir embora, tive uma hepatite que eu quase morri, aí nisso meu pai ainda estava vivo, né, antes dele falecer, antes dos meus 16 anos, e o meu pai ali, Deus sempre, sempre presente. Então assim, quando eu tive hepatite, um dia eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu quero ir embora, porque eu fiquei muito ruim. E eu lembro que o meu pai dizia assim, que ele orava muito porque ele tinha medo dele ir para o trabalho e voltar e eu não estar viva. E na época, eles falavam muito, né, do chá de picão, da goiabada. Meu pai sentava comigo do lado de fora para fazer eu comer, né, que eu não podia comer muita coisa de sal.
Então, assim, teve um dia que eu lembro que eu falei para Deus, Senhor, não aguento mais. Faça a tua vontade. E logo eu orei e Deus foi me restaurando, assim. Então, é Deus em todos os momentos. E depois da hepatite eu tive uma hanseníase. Mulher do céu. Eu tratei, o meu irmão teve hanseníase, todo mundo fez exame, não foi assim tão profunda, mas eu fui a única que Mulher do céu. Tratei de hanseníase. Aí, não é questionar, né, mas a gente pergunta assim para Deus, falei, Senhor, na infância eu tive reumatismo, depois eu tive uma hepatite e depois eu tive uma hanseníase. E depois, o câncer. Mas assim, Deus sempre presente. Eu nasci num lar cristão. Eu tive uma base, o ensinamento de amor, de confiar em Deus, de colocar tudo nas mãos do Senhor. Ai, bicha, não faz eu chorar, não. Eu vou te bater. E como foi depois de conhecer seu pai, ter que ficar com a sua mãe, adolescente? Como é que vocês se viraram com tudo isso? Então, depois de perder o meu pai, né, vim aqui para Ariquemes. De conhecer seu pai. Aí eu comecei a trabalhar, na época era na Autoescola Fórmula 1. Graças a Deus, assim, Deus sempre presente, Deus me deu patrões maravilhosos, né? A Vera, acho que eu posso citar o nome dela aqui, a Vera, o Paulo, que infelizmente já se foi, eles foram, assim, o meu alicerce aqui. Eles me ajudaram muito, porque como eu vim para cá, não conhecia nada, não conhecia ninguém, né? E eu saí procurando emprego, eu já trabalhava lá em Ouro Preto, em despachante, na época era despachante, né? Se usava bastante. E aí eu bati lá no escritório e deixei lá um currículo. E ela foi na minha casa e quando a gente se conheceu, nós duas, graças a Deus, uma se conectou com a outra. E aí, assim, eles foram o meu suporte aqui em Ariquemes. E eles e a igreja, né? Que na época também era a Igreja Batista Central. Então, assim, foram eles que nos ajudaram a seguir em frente mesmo, porque ficou eu e a minha mãe. E a minha mãe nunca tinha trabalhado fora, nunca trabalhou, e eu fui trabalhar, né? Eu continuei trabalhando, porque eu já trabalhava, né? E aí, só que daí eu continuei trabalhando com uma responsabilidade um pouco maior, né? Porque por mais que depois a minha mãe, né, conseguiu a pensão pelo INSS, mas assim era eu e ela. E era sempre eu e ela juntas, né? Porque a minha mãe, ela sempre teve muito medo de ficar sozinha. E aí Deus foi nos sustentando. Deus foi nos direcionando. Eu falo para minha mãe que a minha mãe às vezes lembra um pouco mais do passado. Eu falo, mãe, eu não gosto de lembrar do passado. Eu não fico presa no passado. Entendeu? Eu não quero sofrer das coisas difíceis do passado. Porque todo mundo tem coisas difíceis do passado. Então eu não fico agarrada ali. Ah, eu tive isso, eu tive aquilo. Não. Aconteceu, a gente superou, Deus nos fortaleceu e vamos seguir a vida. Todo mundo tem problema, né? Uns mais que os outros, mas todo mundo tem. Então, assim, eu não fico presa. Não vou ficar me lamentando porque eu tive vida difícil, reclamando. Não. Você não vai adiantar, não vai voltar atrás. Não vai voltar atrás, Às vezes a gente pensa, né? Nossa, poderia ser diferente, né? Eu falo assim, porque o meu pai era apaixonado, né? Quando ele faleceu, ele tinha 2 netos. Ele já tinha 2 netos. Os meus irmãos já eram casados. E era o amor da vida dele, a paixão da vida dele. Então, fala assim, poderia ser diferente. Eu falo para a Luana. Falo, nossa, se você tivesse conhecido o seu avô. Mas assim, a gente não entende, né?
A gente aceita, mas a gente não entende, mas eu aceito. Deus, eu digo assim que Deus permitiu, né? Se ele não tivesse permitido, não teria acontecido. Não é o que a gente queria, talvez também não era o propósito de Deus, mas Deus permitiu. Mas os planos de Deus, ele é tão grande que nós, como humanos, no geral, eu falo, não só uma pessoa ou outra, é incompreensível porque a gente está vivendo uma realidade que a gente quer pra gente. Então, amanhã, nós dormimos e nós já programamos o dia de amanhã, sem nem saber se amanhã a gente vai estar ali. Mas a gente está programando, então na nossa cabeça vivendo uma programação. Então eu faço planos, exemplo, editar com a minha mãe, com o meu pai, com o meu esposo, com a minha filha, fazer tal coisa. Mas a gente nunca sabe os planos de Deus. Às vezes a gente está programando tanta coisa, fazendo tanta coisa, e Deus fala assim, filha, não é assim. Acalma. Aí vem o baque, e daí vem realmente a incompreensão, porque não estava no nosso cronograma, não estava no nosso planejamento. Não. E Deus fala assim, filha, não é assim. Não é fácil lidar com isso, não, imagina. Mas, pulando essa parte de sofrimento, parei de chorar. Olha, eu já puxei essa lágrima nos olhos, que umas 20 vezes pra dentro. Eu quero que você me conte. Aí você foi trabalhar, e como você conheceu o seu esposo? Se você falar que foi no Tinder. Não foi no Tinder. O meu esposo, eu conheci assim, me apresentaram ele, né? Eu trabalhava, como eu falei, né, na autoescola, na época, e eu sempre fui tranquila, né? Eu nunca fui de piseiro, né? Eu nasci num lar cristão, uma pessoa tranquila. E aí, eu trabalhava lá, aí um dia, ele que conta, né, que um dia... Né, o meu ex-patrão falou pra ele assim, eu tenho uma funcionária, mas é pra casar. Olha. E aí, como ele trabalhava, na época ele trabalhava aqui, na Gazin, mas ele trabalhava com vendas externas, que faz muitos anos, né? Com vendas externas. E aí ele fazia Machadinho, Alto Paraíso, e na época... o meu ex-patrão tinha colocado uma autoescola lá no Machadinho. E aí lá eles dividiam quarto do hotel, porque era poucos hotéis, eu acho que tinha lá na época. E aí eles se conheceram lá. E aí, né, o meu patrão disse que tinha uma funcionária para casar. Tá? Aí a minha mãe foi um dia pro Machadinho e pegou uma carona com o meu ex-patrão. E nessa carona tava o meu marido, que hoje é o meu marido, que na época tava junto. Aí ele me conheceu um dia, chegou lá em casa, eu tava varrendo casa, boa dona de casa. Eu amo cuidar de casa, né? Eu tava varrendo, eu acho, a área. Aí a gente se conheceu. Aí nós namoramos por 3 meses, eu acho. Porque ele não era daqui, ele era do Paraná. E ele... foi embora. Aí a avó dele faleceu lá e ele não quis mais ficar aqui e foi embora. Aí a gente continuou por telefone, eu acho que um tempinho, mas não deu muito certo, né? E aí nós terminamos, ele foi seguir a vida e eu também. Mas uma vez por ano ele ligava, sabe? Gente. Tipo assim, ou no meu aniversário, ou no Natal. E aí, tudo bem? Eu te amo. E essas coisas, né? Conversava, tá. E eu sempre dizia assim, tá, me ama, né? A 3.500 quilômetros de distância. Aí um dia eu falei pra ele assim, tá bom. Se você me ama, o dia que você vir aqui e falar na minha frente que me ama... eu acredito. Eu acredito. Mas você não tinha terminado? Sim, então... mas que rolê. Mas ficou aquela amizade, né? Tipo assim, ligava uma vez no ano. Não era muitas ligações, não, entendeu? Na época era telefone fixo, né? E aí, ele ligava, falava, tá. E a gente conversava e no final eu tirava sarra. Tá bom, você me ama, ótimo, né? Confia. Confia, porque eu em Rondônia e ele lá no Paraná. Bem pertinho. Bem pertinho. Aí eu, tá, confia. Aí eu falei pra ele, eu falei, tá, o dia que você vir aqui... confia. E dizer na minha frente que me ama, eu vou acreditar. Bem pertinho. Aí passou, isso foi em 2000. Aí quando foi 2005, ele veio, janeiro de 2005. Aí eu tava trabalhando na autoescola, mas a Vera sabia, o Paulo sabia que ele ia vir, né?
Aí ele chegou de frente assim na minha mesa e eu não sabia. E ele falou assim, eu vim provar pra você que eu te amo. Você não tremeu na base, não? Tremi, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu abraçava, se eu beijava, se eu olhava pro Paulo que tava do lado. Aí você não acreditou, não. Aí eu fiquei assim, não. Aí nós voltamos a namorar. E aí quando foi em maio de 2005, ele Não, pera. Vocês voltaram a namorar, mas ele voltou pro Paraná. Ô, mulher, mas vocês arrumam umas confusões, Isso, né? voltou pro Paraná. Aí ele voltou pro Paraná e disse que ia vir embora, né? Na realidade, eu digo que ele voltou por quê? Eu digo que ele veio aqui por quê? Porque ele já queria ir embora do Paraná e ele ia embora para outra cidade. Aí eu falo para ele que deu aquele clique assim, ó, vou lá em Rondônia. Entendeu? Aí ele voltou. Aí ele veio, né, e voltou. Em janeiro mesmo, ele voltou pro Paraná. Aí quando foi em maio, acho que 1º de maio de 2005, eu não lembro exatamente a data, aí ele veio embora de vez. Aí nós continuamos namorando e aí casamos. Olha o dia que eu casei. 30 de dezembro. Mas vocês não tinham um dia assim, né, bem perto do ano novo, naquele vucu-vucu de festa de Natal? Então, e aí, como a gente sempre fala, a palavra ela tem poder, né? Então, quando a minha irmã casou, o meu irmão casou, meu pai era vivo, fizeram festa nas condições que eles podiam, né? Só que dava muito trabalho, porque assim, não contratava nada naquela época. Tudo era o pai, a mãe, os irmãos da igreja que faziam, os vizinhos. Então, assim, dava muito trabalho. No dia do casamento, você estava cansada. A mãe da noiva não sabia nem o que era salão, né, na minha realidade de vida. Aí eu falei pra minha mãe assim, eu só faço festa no meu casamento se eu puder pagar tudo, senão eu vou no cartório, caso com uma calça jeans e ok. Porque o importante pra mim era casar, tudo certinho, né? Parece que eu tô ouvindo eu falando. Entendeu? Eu falei isso, eu vou fazer assim, se eu não puder pagar, eu não vou fazer nada. E aí, quando eu casei, meu pai já havia falecido, os meus irmãos não moravam aqui. E eu não podia fazer uma festa, porque a gente tinha recém aberto a loja. Eu abri a loja em setembro, que eu comecei. Aí eu saí do meu emprego, né? Aí eu abri uma lojinha em setembro, com coisas de R$1,99, porque eu queria ser empreendedora, né? E aí, 30 de dezembro... sozinha? Não, aí ele me ajudou. já Tipo entrou assim, na parceria vocês dois. ele já entrou, porque assim, eu tinha vontade, mas eu não tinha coragem, entendeu? E ele era corajoso para abrir, né? E aí me ajudou. Já entrou na parceria vocês dois. Aí quando nós casamos, no dia 30 de dezembro, véspera de ano novo, você tem que vender. Aí nós fomos, casamos, 8 horas da manhã, fomos os primeiros a casar. Aí fui para casa já, né, que a gente tinha, que ele tinha uma casa. Aí trocamos de roupa e fomos trabalhar. Bem plenos. Bem plenos. Meio-dia nós pedimos uma Marmitex. No dia do meu casamento. Chocada? Hoje foi isso. No dia do meu casamento. Mas assim, eu tava alegre, sim. Foi algo que a gente escolheu fazer, entendeu? Você mudaria alguma coisa? Não. Porque são memórias, né? Eu falo assim que memórias, ela não tem... tem memórias que são criadas na vida da gente, não tem preço. Entendeu? Nós escolhemos. E aí, assim, né? Eu vim de uma família humilde, né? Ele já veio de uma família mais ou menos, mas a família dele lá, ele veio pra cá, né? Sem nada. E aí, não, eu não me arrependo. E aí a gente foi fazendo um projeto, né? Vamos ter filho depois que fizermos a primeira viagem, depois que tivermos um carro, entendeu? Então, assim, a gente foi construindo. E a loja de 99 deu certo? É a que eu fiquei até... Eu digo que é a que eu tenho até hoje, né? Claro que... Então foi mudando foi mudando os nichos, assim, né? Aí nós trabalhamos muito tempo, né? Que você era minha cliente, lá no 9. Aí depois nós viemos aqui para a Sexta Rua de Sertor 2. Aí ali ficamos por um tempo. Aí ele cansou de comércio, né? Que ele gosta da roça. Então, assim... Aí
A loja, sim, deu certo. Eu digo que hoje, graças à loja, né, é a nossa vida, é o comércio, né, que a gente tem graças à loja de R$1,99. Que também é uma história, assim, que se eu te contar como eu comecei, porque as pessoas sempre pensam assim, eu quero começar algo grande, né? E eu comecei vendendo uma bis que eu tinha. Eu fiquei a pé. Que era a bis que eu peguei da parte do dinheiro que me coube quando meu pai faleceu, que era o veículo que eu usava para ir trabalhar, porque eu trabalhava em frente ao fora e morava lá no 9. É longe. Longe. E daí, quando eu fui abrir a loja, eu vendi a minha bis. Aí, assim, eu digo que meu pai deixou, além do legado que ele me deixou, nós conseguimos fazer prosperar. Mas como é que você abriu hoje em 99? Você vendeu a moto e aí você foi comprar o quê? Foi comprar bugiganga? Então, eu vendi a moto. Aí nós compramos MDF, aqueles bem... Não era nem MDF. Compensado. Compensado. O Alexandre fez as prateleiras, tudo de compensado. E na época tinha 1.001 utilidades aqui em Ariquemes. E eles vendiam atacado. Nós compramos muitas coisas lá. E a minha irmã tinha loja de confecções. Tinha não, tem. Não era aqui. E aí ela me mandou também algumas coisinhas para eu começar. Entendeu? Aí a gente foi com R$1,99, aí a minha irmã viajava, né? Aí a minha irmã falava assim, junta aí junta dinheiro que eu trago roupa para você, né? No início, para não ter despesa com a viagem. E aí foi assim. Aí a minha irmã trouxe por um bom tempo, né? Porque para não ter despesa mesmo. Ajudava na logística. E aí assim, nós éramos conhecidos há 20 anos atrás de boca a boca, né? Nós fazíamos muita condicional. Tanto é que quando eu mudei para o 2, era a loja que vai até você, né? Que era muita condicional. Né? Então, e aí do R$1,99, a gente lá no 9 nós colocamos R$1,99, depois confecções, papelaria, a gente tinha um pouquinho de cada coisa, de tudo um pouco. Tudo um pouco dava certo. Aí depois a gente foi reduzindo, né? Viemos aqui para o 2 e aí a gente focou mais na confecções e papelaria, tiramos a utilidade. Tudo que dava certo. E deu certo. Aí quando ali no 2, meu esposo, igual eu falei, cansou, não, quero mexer na roça. E aí eu reduzi, né? Fiquei mais sozinha, com menos funcionário, eu reduzi. Aí eu amo mesa posta. E aí eu fazia e as meninas falavam assim, Gê, tem que vender, Gê, traz alguma coisa. E aí eu foquei, falei assim, vou também trabalhar com mesa posta porque é algo que eu gosto muito. Só que quando eu fiz a minha primeira viagem para comprar as coisas de louça, aí eu fui diagnosticada com câncer. Em 2022. Como é que você descobriu? Como assim? Aí eu fui fazer exames de rotina, né? Em final do ano de 2021. Como é que você descobriu? E eu fiz os exames. Nossa, é uma história. Quer que conta tudo? Conta! Quero te ouvir. Eu fui na ginecologista, né? Final de pandemia, né? 2021, a gente tinha passado por aquele ano que ninguém tinha ido no médico, nada. E eu ficava assim, eu preciso ir na ginecologista, porque eu já tinha mais de 40, né? Bem mais. Aí eu preciso ir. E eu sempre cuidei de mim. Aí eu falava assim, eu preciso ir na ginecologista. E eu fui. Aí eu cheguei, fui fazer consulta normal, aí ela consultou, aí ela falou assim, Gê, na sua idade, vamos pedir mamografia, ultrassom, beleza. Aí ela falou pra mim assim, eu não tô fazendo, mas você pode fazer aonde você quiser. Aí eu gosto de fazer lá no Monte Sinai. E eu fui, marquei, né, liguei, marquei a mamografia e marquei a ultrassom. E fui fazer. E aí eu fiz a mamografia, depois eu fui fazer a ultrassom. E quando eu fui fazer a ultrassom, a doutora passou o aparelho,
na mama esquerda, passou, não viu nada, aí ela veio para a direita, passou de novo. Aí ela perguntou para mim assim, você já caiu? Bateu a mama? Eu falei, não. Aí ela passou de novo, aí ela falou, você tem certeza que você nunca se machucou? Eu falei, não, doutora, eu nunca caí. Eu não me lembro de ter batido. Aí ela falou para mim assim, eu posso filmar para mostrar para um amigo meu que é especialista em imagem? Eu falei, pode, né? Aí eu falei para ela, pode. Aí ela filmou. Aí, não, primeiro ela pediu ela ligou. Ela falou assim, eu posso chamar um amigo meu, um médico amigo meu? Aí eu falei, pode. Ela falou assim, ele é especialista em imagem. Aí eu falei, pode. Aí ela ligou, ele não estava. Aí ela filmou. Aí ela pediu para mim, eu posso filmar para mostrar para um amigo meu? Eu falei, pode. Aí quando ela falou, eu posso filmar para mostrar? Aí eu falei assim, doutora... Cadê aquele frio na barriga? Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? O que foi? Ela falou, não. É porque tem uma bolinha aqui, mas é uma bolinha de gordura. Provavelmente uma bolinha de gordura. Aí ela filmou, aí ela passou de novo. Aí ela falou, você tem certeza que você nunca caiu? Eu falei, tenho. Aí eu falei, nossa, doutora, eu tô ficando preocupada. Aí eu não sabia, né? Ela olhou pra mim e ela falou assim, é porque eu sou oncologista. Eu não sabia que ela era oncologista. Eu gosto de precisão, eu gosto de ter certeza. Aí eu gelei, né? Aí eu falei pra ela assim, tá, doutora, eu moro aqui na cidade mesmo. Falei pra ela, se a senhora quiser, eu posso voltar depois. Mas assim, a minha inocência, eu falei, gente, aí depois que eu saí de lá, eu falei, ela não vai me ligar, porque eu não paguei uma consulta pra ela. Eu paguei só uma ultrassom. Aí ela falou assim, você voltaria? Eu falei, volto. Mas fui embora, falei, não é nada, fui embora. Quando foi na hora do almoço, a secretária me ligou. Aí ela falou assim, Gê, você pode voltar? Que a doutora vai ver você e o doutor Rodrigo também. Eu falei, posso. Doutor Rodrigo da sede? Lá do CDI. É. Aí eu falei, posso. Aí eu voltei, né? Era umas 2 horas, eu voltei. Doutor Rodrigo da sede? Aí quando eu cheguei lá, ele, muito educado eles, né? Ela falou pra mim assim, ele vai olhar você, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí quando ele passou o aparelho da ultrassom 1 vez, 2 vezes, na terceira, assim, ele olhou pra ela e falou assim, pede uma biópsia. Aí a gente perde o chão. Aí, então, nossa, Deus Mel, Deus é maravilhoso comigo. E aí, assim, eu perguntei pra ela, posso fazer agora? Porque eu sou muito medrosa, mas se eu tenho que fazer, bora fazer. Ela falou, não, tem que agendar. E eu tava sozinha, o Alexandre tava ficando mais na roça nesse tempo. Aí eu falei, tá. Aí ela falou assim, passa ali e agenda com a secretária. Aí eu fui e agendei. Foi no final de ano, eu não lembro, novembro, não me lembro. Aí eu agendei, isso foi numa quarta, aí eu agendei pra sexta-feira a biópsia, né? Mas eu saí assim, não, eu sou improvável para ter câncer. Eu não como gordura, eu não bebo, eu malho 2 vezes, 3 vezes na semana. Na minha família ninguém tem, não tem na minha família. Falei, não é. Eu sou saudável, entendeu? E tá, aí fui embora, né? Aí na sexta voltei, fiz a biópsia. E aí foi final de ano, então demorou um pouco mais. Aí eu pus na minha mente assim, eu não vou ficar lembrando. É igual eu falei pra você, eu não gosto de ficar remoendo, lembrando. Eu falei, eu vou viver, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí foi final de ano, teve férias, a gente fez uma viagenzinha rápida. Falei, eu vou curtir. Aí quando foi em fevereiro, chegou. Né? Chegou a biópsia e estava lá escrito que era câncer, um carcinoma. Mas assim, aí eu digo que é onde Deus é maravilhoso, porque assim, eu fui parar na mão de um oncologista. Eu digo que se fosse uma ginecologista, não é porque ela é incapaz, é porque não é a área, não é a especialidade dela. Mas se fosse só ginecologista, talvez não
seria diagnosticado ali naquele momento. Porque ele estava muito pequenininho, estava com 0,7 milímetro. Você tem noção de como era pequenininho? Então aí eu digo desde o início o cuidado que Deus tem com a minha vida. Isso é um cuidado de Deus. Porque assim, eu não paguei uma consulta para ela. E além de eu não pagar uma consulta para ela, ela chamou um outro médico. Então assim, isso é cuidado de Deus. Entendeu? É o cuidado de Deus na minha vida. Não tem outra explicação. E aí quando chegou a biópsia, né? Eu não sou também uma pessoa muito curiosa não, tá? De ir pro Google caçar. De jeito nenhum. Deixa eu ver se não eu já tô vou, morrendo, não fui. Aí o meu esposo foi e viu o que era, mas eu fiquei na minha. No outro dia eu peguei o exame e vim na médica, né? Que era a minha médica na época. Deixa eu ver se eu já tô morrendo, Ela falou, Gê. Aí eu sim, chorei, claro, óbvio. Não tem como você receber um diagnóstico, sim, é câncer, e você não chorar. Por menor que ele esteja, mas naquele momento eu também não sabia que estava tão pequenininho, né? Aí chorei muito, ela falou assim, Gê, vou te encaminhar. E aí a gente não sabe, né, por onde começar. Ela falou assim, vou te encaminhar, você tem que ir para o Hospital do Amor ou procurar, né, aqui um particular. Aí eu falei, para o Hospital do Amor. Aí, e graças a Deus ela tinha trabalhado no Hospital do Amor. Aí ela ligou para saber como é também que era o procedimento. Aí ela me deu os papéis, aí eu já fui, porque daí você tem que ir num postinho, passar para o médico daqui. E aí eu fiz isso. Eu sei que isso foi dia 6 de fevereiro. Quando foi dia 10 de fevereiro, eu estava sendo atendida no Hospital do Amor. Bem rápido, então. Outro cuidado de Deus. E aí eu fui para o Hospital do Amor assim, não. Daí você pensa assim, não, lá é o médico mesmo, ele vai me dizer não. Porque, né, não duvidando dos médicos aqui, mas lá é o hospital que trata, né? Então eu cheguei, não, eu não tenho. Aí, quando você chega lá, né, eu fui encaminhada, e aí eles já estão lá com seus protocolos, com os papéis, né? Com a biópsia escrita. Aí eu lembro que ele entrou, aí eu tava de costa, né, sentada na cadeira, ele só entrou, virou e olhou para mim e falou assim, nossa, você é muito jovem. Aí eu gelei. Quando ele falou assim, você é muito jovem. Aí eu perguntei para ele, é câncer, doutor? Ele falou, é. Aí ali aí caiu a ficha de verdade. Esse falou, então, né? É. Aí ele falou, é. Aí eu não... Aí eu chorei, né? Eu não tive reação, assim. Chorei. Aí tava ele e um outro médico que estava fazendo residência. Aí eu chorei muito, aí eles foram me examinar, né? Aí o médico... lembra até o nome do rapaz, Lucas. Aí ele falou assim, não fica assim não. A minha mãe também tá passando por isso. Tá igual você. Conversou bastante comigo, sabe? Aí eles foram me explicar como é que seria, né? Aí eu saí mais aliviada, porque daí ele falou assim, não, tá pequeno. Talvez você não precise fazer químio, nem rádio, só tirar o quadrante. E tudo bem. Aí já suspendeu alguns medicamentos que eu tava tomando. E eu vim, aí ele falou assim, você vai só fazer cirurgia. Até o final do ano você faz cirurgia, né? Aí começa o processo de vários exames, né? Aí os exames que eu tinha feito aqui é válido para receber o diagnóstico, mas lá para o hospital tem que fazer tudo novamente. Aí fui eu no processo de fazer todos os exames e ele falou para mim assim, você vai fazer a sua cirurgia provavelmente até o final do ano. E eu saí da sala e eu disse assim, não, Senhor, até o final do ano não. Até julho eu já quero ter feito essa cirurgia, eu não quero ficar com isso até o final do ano. E falei assim, aí resolvemos o que tinha que resolver e vim embora. Aí voltamos várias vezes para fazer mais exames, né? E aí sabendo que eu ia só fazer a cirurgia, tirar o quadrante, tirar os linfonódulos e tudo bem. Então fiquei mais tranquila, né? Porque não ia perder o cabelo, não ia fazer nada.
Aí marcaram a minha cirurgia para junho. Acho que era dia 10 de junho. E aí passou, né? Fevereiro, março, abril. Aí já saí em abril, que eu vim com a cirurgia marcada para junho. E aí eu não estava ansiosa, assim, eu já tinha chorado tudo que eu tinha para chorar naqueles dias, sabe? Né? Eu não estava assim tão ansiosa. Mas aí quando começou chegando no final de maio, em maio ali, aí eu comecei a ficar ansiosa. Aí um dia eu lavando louça, ouvindo uma live, eu não vou esquecer, minha cirurgia estava marcada para junho. E eu estava assim já meio que naquela agonia, Aquela né? angústia. Aquela angústia, porque assim aí o meu filho o João tinha 9 para 10 anos, a Luana nunca tinha ido para a escola sozinha, sabe? A gente levava, buscava. E é só eu e meu esposo, né? E aí eu comecei a ficar naquela angústia. Falei, Senhor, mas eu não quero perder o sono. Aí eu lembro que eu vim da live e a mulher falando sobre milagre. Aí eu ajoelhei ali, parei de lavar a louça, ajoelhei no banco assim, na área. Aí eu falei pro Senhor, Senhor, eis-me aqui, estou pronta. Eu não quero ficar ansiosa. Eu não quero perder noites de sono. Eu não quero trazer agonia para minha família. Estou pronta. Mel, isso foi umas 10, 11 horas da manhã. Numa segunda-feira. Quando foi 5 horas da tarde, a médica me liga. G, tem uma vaga para sua cirurgia. Amanhã. Eu falei, sério? Ela falou, amanhã. Você tem que estar aqui amanhã, 4h30 da manhã. Aí eu falei para ela assim, doutora, amanhã? Aí ela falou, você pode vir? Eu falei, não sei, porque o meu esposo vai me acompanhar. E eu não sei, eu tenho que esperar ele chegar, ele tinha ido buscar o João na escola. Aí ela falou assim, eu posso te retornar daqui 15 minutos? Eu falei, pode. Aí ela me retornou. Aí quando ele chegou, né, ele nem desceu, eu já falei, amor, a médica ligou, que tem horário para eu fazer a cirurgia amanhã. E eu tinha que fazer os exames, agulhamento, marcação, tudo fora, tudo em Porto Velho, não lá no hospital. Eles tinham me encaminhado para outras clínicas. Aí e ela falou assim, Gê, você vai fazer tudo aqui. Você não vai precisar ir para lugar nenhum. Aí eu falei para ele falou, não, vamos embora. E a aí, oportunidade surgiu, por que não? Eu pedi para Deus. Eu disse para Deus que eu estava pronta. De manhã eu orei que eu estava pronta. E à tarde, Deus preparou. E aí eu fui para Porto Velho. E foi em maio. E eu tinha pedido para Deus, não até o final do ano não, ia ser muito angustiante ficar até o final do ano. Sabe? Quando eu comecei, a agonia começou assim, e eu sempre dizia, eu não quero ficar ansiosa, eu nunca tive esse problema de ansiedade. Falei, eu não quero, Senhor, eu confio em Ti, eu confio. Aí eu orei e clamei, falei, Senhor, eis-me aqui, estou pronta. Quando eu falei, estou pronta, Mel, você sabe que é que Deus abria as portas, assim? E quem ia fazer minha cirurgia era a doutora Betânia, mas ela não era a médica que estava me acompanhando. E no dia que eu cheguei lá, quem fez a minha cirurgia foi o médico, que lembrava até da ligação que a doutora daqui tinha feito para ele. Você tá me entendendo? Já tem gente que duvida que a Deus não perfeição de Deus. Então, assim, é um milagre. Aí é onde eu digo que o milagre, Deus faz milagre todos os dias, mas é que a gente quer ver coisas anormais, e a nossa vida é um milagre todos os dias, né? Então, assim, e aí Deus foi encaminhando. Eu fiz a cirurgia, aí eu fui no outro dia cedinho, eu fiz tudo lá. Eu ia ter um transtorno de ir para Porto Velho, em 2, 3 clínicas, e Deus preparou tudo para mim no hospital. Eu fiz agulhamento, eu fiz marcação, tudo no mesmo dia. Então, assim, é um milagre de Deus. Sim, mas daí me conte, daí você pegou, fez a cirurgia e pós-cirúrgico, como foi? Aí eu fiz a cirurgia, né, meu esposo me acompanhou. Sim, me conte, daí você pegou... Aí eu digo que ele é mais agoniado, né?
Ficou mais eufórico que você. É assim, a cirurgia demorou um pouco e na época a preocupação era, a gente tinha saído de uma pandemia e você falava muito sobre entubar, né? E quando o médico me falou a primeira vez, você vai ter que ser entubada. Por quê? Porque ia demorar um pouco e talvez eu não conseguiria respirar por conta própria. Então, assim, aí também deu medo, né? Então, assim, aí meu esposo me acompanhou e a cirurgia demorou um pouco, eu fui entubada. E aí eu lembro, assim, que quando eu acordei, eu lembro que eu falava assim, só obrigada. Né? Eu falava não, porque eu não conseguia, só pensava, né? Obrigada, meu Deus, porque eu tô viva. E aí eu tive uma recuperação boa, né, pós-cirúrgico. Eu fiquei internada, acho que 1 dia e meio só. Aí quando o médico já liberou, pode tomar banho, meu esposo, bora tomar banho. Né? E aí, assim... E aí vem o processo, né? Aí eu fiz a cirurgia, né? Tirei os linfonódulos. A recuperação foi boa, né? Da cirurgia. Foi tranquilo. Eu digo assim que graças a Deus, apesar de tudo, eu digo que eu sou saudável. Né? Então, assim, eu tive uma boa recuperação. E aí, eu acho que demorou uns 60 dias entre a cirurgia. Aí eu continuei voltando lá, né, para ele ver tudinho. E aí, até o dia que eu cheguei lá e ele falou, Gê, nós tiramos tudo. Sim, mas daí me conte. Daí você não tem mais a célula do câncer, nós tiramos. Só que aqui no hospital não tem um exame para ter certeza se realmente nós tiramos. Aos nossos olhos, nós tiramos tudo. Aí ele falou assim, eu vou precisar que você faça químio e que você faça rádio. Aí qual é a primeira pergunta que a gente faz, eu vou ficar careca? Doutor, meu cabelo vai cair? Aí ele falou, vai. Ele falou, vai cair. Aí também, ali chorei bastante, né? Porque assim, é algo novo, né? É tudo novo. E aí você sempre vai pensando assim, não, você ainda tem mais um dia. Aí ele falou assim, Gê, você já tem que começar amanhã. E lá a gente estava em Porto Velho, aí meu esposo falou, não, nós vamos ficar. Já vamos comer. Aí eu falei, sério, doutor, não posso esperar? Ele falou, não, você já tem que começar amanhã. Aí eu falei, aí chorei bastante, né? Porque assim, não é só o cabelo, né? É um processo, eu digo que eu sou uma pessoa antes do câncer e uma pessoa depois do câncer. Porque, assim, é um processo. O câncer, ele faz você mudar a sua visão de vida. Porque, assim, quando você faz a químio, eu digo que a gente é uma morta-viva. Sério? Entendeu? Você não sente sabor, não sente Você mais não nada. sente sabor, você não sente cheiro, você não sente vontade de comer nada. Você não tem força para nada. Então, assim, eu digo que a químio na realidade, assim, ela mata todas as suas células, né? Boas e ruins. As boas e as ruins, né? Por isso que você perde o cabelo, por isso que algumas pessoas até, né, os dentes ficam fracos, as unhas. Então, assim, literalmente, eu digo assim que é uma morta-viva, porque tem dia que você não tem força para você levantar. Então, assim, aí eu fiz a primeira químio, né? Eu sempre usei o cabelo curto. Aí eu voltei e eu sempre tive comigo assim, eu não vou esperar cair, não vou esperar começar a cair. Aí eu fiz a primeira químio, voltei para casa, os 3 primeiros dias foi como se eu não tivesse feito nada no meu corpo físico. O meu emocional estava um pouco abalado, porque eu fiz químio era bastante tempo, eu ficava a manhã inteira, né? E aí, quando eu voltei, eu falei, eu vou cortar o meu cabelo mais baixinho ainda.
Falei bem baixinho, porque daí o doutor falou pra mim assim, Gê, vai cair depois de uma semana, uns 10 dias vai começar a cair. Eu falei, tá bom. Eu falei, vou cortar bem baixinho, que quando começar a cair vai ficar mais fácil. E aí eu cortei. Né? E é engraçado, não é engraçado, mas assim, é que em mim aconteceu assim, eu comecei, aí depois de 3 dias eu comecei a sentir as dores. Doeu meu pé, não conseguia pôr o pé no chão, aí veio doer a perna. Aí teve uma noite que eu senti uma dor na barriga, assim que, nossa, você não tinha lugar. Aí a gente volta um pouco do hospital sem noção de muita coisa. Aí eu comecei a seguir um Instagram que tem, um canal de ajuda que tem, que é chamado Oncoguia. E aí naquela noite eu sentia muita dor. Aí eu entrei em contato com o médico lá do Oncoguia, sabe? E falei pra ele o que eu tava sentindo. Ele falou assim, a dor que você sentiu é a dor de um parto. De tanta dor que eu senti. E aí ele foi conversando, né? E eles têm psicólogo, tem tudo. E aí depois aquela dor passou, e aí veio a dor pras mãos, veio subindo. Aí quando a dor chegou na cabeça, que eu colocava a mão assim no meu couro cabeludo, eu não aguentava, sentia dor. Aí meu cabelo começou a cair. Aí a menina que trabalhava comigo na época, lá na loja, eu falava pra ela assim, meu cabelo tá caindo. Aí ela falava assim, não, Gia, não vai cair não. Eu falei, tá caindo. Aí eu fiquei assim uns 2 ou 3 dias com aquele cabelo começando a cair. Aí era um final de semana que a gente foi pro sítio. Aí no domingo eu falei pro meu esposo assim, falei, vamos embora, eu quero rapar meu cabelo. Pô, ele morreu. O cabelo morre, sabe? Assim, fica sem vida. Ficava aquela coisa assim, feia. Eu falei, eu quero rapar meu cabelo. Aí naquele dia, nós rapamos. Aí tem até uma amiga que ela me ajudou muito. Na época ela tinha perdido a mãe dela de câncer, mas mesmo assim ela me ajudou bastante, que é a Carol. Aí eu liguei pra ela, falei, eu vou rapar meu cabelo. Ela foi. Aí eu rapei em casa, eu quis rapar em casa. Aí meu esposo rapou, né? Ela ficou lá também, aí meu esposo rapou o dele, e eu não queria que ele rapasse o dele. Aí ele rapou o dele e rapou o meu. Então, assim... E aí, Deus foi me dando força. Eu pensei que eu ia ser bem difícil. Foi difícil, mas eu pensei que iria ser mais difícil me ver careca, sabe? Me ver sem o cabelo. Mas, assim, mais uma vez, Deus me fortaleceu. Eu me olhava no espelho e eu me achava bonitinha, careca. Você acredita? Põe um lencinho, tá tudo bem. Não, e eu usei lencinho, aí que eu falei, essa minha amiga, ela me emprestou todos os lenços da mãe dela, né? Uhum. E eu usei lenço porque a minha mãe, na primeira reação, assim, a minha mãe não aguentava me ver careca. Entendeu? É forte, né? Quando eu rapei o cabelo, que eu pus o lenço, que eu coloquei no grupo da família, todo mundo assim, né? Aí a minha tia mandou uma mensagem pra minha mãe, nossa, como foi difícil. E a minha mãe não aguentava os primeiros dias me ver careca, né? E aí eu usei o lenço. Mas assim, essa força, esse ânimo, aí eu fiz foto careca, aí as meninas, Gê, nossa, que lindo ver você. Porque assim, você incentiva outras pessoas. Eu falo, gente, não é de mim. Não é de mim. Eu tinha gente orando por mim, Mel, em vários lugares, gente que eu nem conheço. Entendeu? Eu só ouvi assim, né, igual eu nasci num lar cristão, a maior parte da minha família é evangélica. As minhas tias falavam assim, estamos orando por você, tem uma campanha de oração em tal lugar, sabe, a minha igreja aqui orando. Então, assim, eu digo que não é de mim. Eu ficar bem careca, eu tirar foto, eu ir trabalhar, não é de mim, é Deus. Essa força é dele, porque assim, tem os dias da químio que você não tem força nem para levantar para tomar água. E quando passava aquele auge ali, eu estava bem. Aí eu lembro que um dia o meu vizinho falou assim, nossa, Gi, você nem parece estar doente. Eu falei para ele, não, eu não tô doente, eu só tô com um diagnóstico ruim. Eu falei assim, sabe?
Mas assim, porque Deus, eu sempre tive muita fé na cura, né? E assim, Deus me fortaleceu, Deus me sustentou. Tá me sustentando até hoje, porque aí veio a químio, depois eu fiz 18 sessões de rádio, aí eu ia e voltava de Porto Velho todos os dias, porque não tinha condições do meu esposo ir todo dia e voltar, e eu não queria ficar lá sozinha. Então eu ia e voltava todos os dias. Aí depois, agora eu faço hormonoterapia, que é uma fase também que não é fácil, porque eu bloqueio o hormônio, né? O câncer em mim foi célula hormonal. Então, assim, não é fácil também o momento agora. E às vezes eu até falo assim, as pessoas veem que você não está muito bem quando você está careca, né? Mas é uma fase difícil, mas é um difícil que eu também falo assim, gente, eu me surpreendo, porque assim, além de eu ter entrado na menopausa química, de uma vez, na primeira químio, eu entrei na menopausa, hoje eu não posso fazer reposição de hormônio, pelo contrário, eu bloqueio o hormônio que eu produzo. Então assim, aí como é que fica o nosso humor de mulher, né? A gente acorda feliz quase todo dia. Quase todo dia. Sendo, né, dando normal. Então, aí eu falo assim, e Deus tem sido tão maravilhoso comigo que, assim, claro, eu tenho os meus dias de pico, assim, que dá vontade de nem ver ninguém, né, mandar todo mundo, mas assim, mas não é, são poucos dias, assim, em vista do que as pessoas falam, né? Então, assim, comigo Deus tem me dado força para eu não entrar assim no estresse total, conseguir conciliar, né, a igreja, o trabalho, a família. Então, assim, porque isso é Deus. Não tem outra explicação. Cientificamente, assim, era para estar num estresse pipocando. E você tá bem plena, bem calma. Assim, Entendeu? E aí eu aprendi, Mel, a me dar tempo. Tipo assim, o meu corpo hoje... E porque tem dia que o meu corpo não aguenta. Aí eu falo assim, não, hoje eu vou parar. Entendeu? Porque eu aprendi, e agora tomando o tamoxifeno, eu aprendi que é fé, paciência, que eu tenho que exercer a minha paciência, o meu psicológico, né? E isso é Deus que me capacita. E falar, não, eu não tô bem. Porque tem dia que eu não quero ver ninguém. Mas eu não vou sair descontando em ninguém também. Eu falo, não, Senhor, hoje eu vou ficar aqui quietinha. Eu não tô bem. Aí hoje eu ainda brinco que eu sou até empreendedora nas horas vagas. Porque eu não tenho mais aquele pico assim, né? Ai, vou lá na loja, vou filmar, vou postar. Eu amo. Mas eu não consigo, porque o meu corpo não reage. Mas eu aprendi a parar. Era necessário parar. E é aquilo que você falou. Nós fazemos planos todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Mas o plano mesmo é Deus. E aí o que eu aprendi é que com o diagnóstico de câncer, eu e o meu marido tivemos que parar. Ele teve que parar junto comigo. Então, nós íamos para Porto Velho, e hoje você não sabia se precisava ficar lá 1, 2, 3, 4 dias. Então, as crianças, na época, eu tinha uma funcionária, que é a Érica, né? Tenho até que agradecer muito ela. Na época, ela foi meu suporte, sabe? Hoje eu até olhando os stories, né? Eu digo assim que ela ia lá para casa, dormia com os meninos, e como eles sabem, né, que eu gosto de sentar à mesa, elas montavam a mesa e me mandavam a foto. Então, aí o que vinha na minha mente, a minha casa tá cuidada, né? Eu deixei algo assim. Era algo que ajudava a tranquilizar. Era algo que me ajudava a tranquilizar. E era algo que eles se preocupavam, assim, não, a gente vai sentar, nós vamos nos alimentar, entendeu? Então, assim... Então, ela me deu muito suporte, né? Ela, né? Quando eu fui diagnosticada, ela estava.
Aí depois, ela, no final, quando eu estava terminando a químio, eu acho, a rádio, ela saiu, né? Mas assim, então eu tive... Deus também preparou alguém, né? A irmã dela tinha trabalhado comigo muitos anos, e aí assim, Deus preparou a pessoa para ficar com os meus filhos. Aí a Luana teve que aprender a ir para a escola de bicicleta. Hoje eu digo que foi bom, né? Queria um pouco mais de independência. E aí, na época, ela sofreu muito também, né? Quando nós falamos do câncer para ela, ela já entendia um pouco mais, então chorou bastante. Mas depois ela foi entendendo e foi acreditando que Deus cura. Entendeu? Ela aprendeu e ela acreditou, porque teve um dia que ela falou para mim, ela falou: mãe, eu não acredito que Deus cura o câncer. Aí eu falei: não, minha filha, Deus cura. Deus cura tudo. Se for da vontade do Senhor, Ele cura. Então, assim, aí ela cresceu mais na fé também. A gente só acredita nos milagres, eu falo no geral. As pessoas só acreditam no milagre se elas conseguirem partilhar do milagre. Se conseguir vivenciar o milagre. Do contrário, vai ser sempre aquele ponto de interrogação. Será? Será? E eu digo que eu vivi o milagre desde o início, desde o diagnóstico, desde o ser atendida no hospital. Foi tudo. Assim, Deus é Deus o tempo todo, porque assim, o atendimento foi muito rápido, né? Então, é um milagre. As pessoas, eu não vejo milagre. Não, nossa vida é um milagre. Aí falam assim, mas é porque hoje a medicina está muito avançada, o câncer hoje... Sim, realmente, a medicina está muito avançada. Graças a Deus, Deus capacita os homens. Mas foi um milagre porque o câncer em mim foi diagnosticado bem pequenininho. Aí o oncologista, ele fala para mim assim hoje: Gê, você ganhou na loteria, você não precisa mais ganhar na loteria. Já ganhou uma vez, tá Você bom. já ganhou, Então aí eu vejo que é o milagre de Deus, em todas as partes. E hoje, se você pudesse mandar uma mensagem para inúmeras mulheres que estão passando pelo mesmo que você passou, e às vezes, é que nem eu falei, só consegue acreditar no milagre quem vivencia ele. O que você diria para essas mulheres? Não só mulheres, né? Mulheres, homens. Eu digo assim, né? Eu vou voltar até um pouquinho antes. As mulheres, param um pouquinho para se cuidar, né? Porque eu parei para fazer exame, porque muitas pessoas não querem, não tem o tempo, é aquela correria, não tô sentindo nada. O eu da vida. Não tô sentindo nada, né? E um detalhe, o nódulo em mim, nos 2 primeiros laudos de Porto Velho, ele estava nódulo impalpável. Ou seja, ao toque. Então, assim, uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei: olha, se esse câncer vem em mim para eu despertar uma mulher que seja, para ela se cuidar, para ela ir fazer o exame, já valeu a pena. Porque, assim, eu poderia ficar anos fazendo o toque e não ia achar nada. E ele ia estar lá crescendo. E ele ia estar lá crescendo. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu digo é se cuidar, olhar. Nós mulheres temos que aprender a olhar um pouquinho mais para nós, por mais que nós amamos o esposo, os filhos, eu igual a mim que gosto de cuidar da casa, mas, né, parar e cuidar um pouquinho mais. Então, assim, essa é a primeira mensagem, se cuida, né? E a segunda que tem dias difíceis, né? Tem muita gente que fala assim: eu não vou no médico não porque eu não quero achar nada. Quem procura, acha. Eu falando. E talvez não, né? Deus possibilita de achar igual em mim desde o início para você ser tratada. Porque eu digo que se Deus ele deu condições do homem descobrir, Deus permitiu, Deus está agindo também ali.
Então vá, se cuida, porque o câncer ele é muito difícil. Aí você imagina, eu fui diagnosticada bem no comecinho e eu passei por tudo isso. Aí você imagina um nódulo maior. Como que não é? É mais difícil ainda. Então, assim, vale muito a pena se cuidar, vale muito a pena fazer os exames de rotina. A gente sabe que não é fácil, né? Tanto financeiramente, mas graças a Deus hoje em dia também. Aí as pessoas falam assim, mas eu vou marcar um exame é daqui 6 meses. Mas às vezes fica 6 meses, não marca e não faz. Entendeu? Então, assim, as pessoas também às vezes têm que mudar um pouquinho o modo de pensar. Nossa, mas é só daqui 1 ano. Mas aí você passa 1 ano, você não marcou e nem fez particular. E vale muito a pena se cuidar. Eu digo porque eu vivi o câncer na pele, um câncer com diagnóstico bem precoce, bem no início. E eu passei por tudo isso. Então, assim, não espere, né? Não espere, porque ele não espera. O câncer não espera. Eu sei que nós temos 1001 coisa para fazer, né, nós mulheres. Mas aí eu digo, e o que adianta você ter 1001 coisa para fazer e quando a doença chegar, você vai ter que parar? Né? Então, eu digo que se cuida. E quando receber um diagnóstico que não é bom, é entregar nas mãos do Senhor. E não perder a fé. Não perder a fé. A fé em primeiro lugar. Eu digo que eu tive muitas amigas de oração, né? Eu tive muitas amigas orando por mim, muita gente orando por mim. Então tenha mulheres, né? Tenham amigas de fé, amigas que oram junto com você, né? E assim, eu tive muito acolhimento, né? Da minha família, dos irmãos da igreja. Então, assim, é buscar o Senhor. A nossa vida, ela é direcionada por Deus, né? A gente pode fazer todos os planos, mas Deus é que direciona, né? Eu jamais imaginava que eu iria tratar um câncer, depois de passar por algumas outras coisas, né? Desde a infância. E aí, às vezes, eu falo assim, não é perguntar o porquê, eu falo assim, eu deve ter algum propósito, né? Aí eu ainda pergunto, será qual é? O que Deus quer que eu faça aqui? Aí ao mesmo tempo eu falo, não, já tá bom, tô cuidando da minha casa, tô cuidando dos meus filhos. Viu? Conseguiu fazer a entrevista e nem ficou acanhada. É só ser você que quero eu falo até assim. ver como é que saiu isso aí, viu, gente? Vai sair ótimo. Mas, gente, esses dias me policiaram que eu falo muito gente. Falei, maneira de falar, que mora em Rondônia, nós temos uma mistura aqui de tudo e mais um pouco. Então, pessoas da minha vida, vidas, eu sempre falo que são vidas, então, vidas. Muito obrigada pela presença de cada um aqui, muito obrigada, Gi, pela sua presença. Que Deus continue te abençoando, te iluminando e protegendo, que seu ministério seja gigantesco. Amém. Porque você disse que tem muita coisa para fazer, então que seu ministério seja gigantesco. Que você consiga mudar mais e mais vidas por aí. Nós temos, né? Nós mulheres, não é só eu, não. Não sei se é porque eu tô quase chegando naquele dia, qualquer coisa, eu vou falar um aqui. Mas que Deus abençoe, ilumine e proteja a vida de cada um de vocês. Que nunca falte alimento na mesa, nunca falte o de vestir e de calçar. Que nunca falte não só o financeiro, mas o amor, o carinho, a compreensão. E o mais importante de tudo, o Espírito Santo de Deus, que ele derrame bênçãos e o bálsamo na vida e na família de vocês. Que Deus visite a casa de vocês nesse momento e coloque os anjos dele com espadas de fogo desembainhadas para poder limpar a sua casa. E receba a bênção do alto da cabeça à ponta dos pés em nome do Senhor Jesus. Que toda e qualquer palavra demandada perca poder na tua vida. Que o Senhor esteja presente nesse momento, que Ele possa ouvir as suas súplicas e que toda a sua dor hoje seja cessada. Que a restauração da tua saúde volte para ti diariamente. Que você não se perca nas palavras e nos caminhos errados. Feche os olhos para o mundo, abra os olhos para a palavra de Deus. E abra os seus ouvidos para ouvir o Espírito Santo na sua vida.
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu lá vai eu chorar também. E corta! Nossa, você chorou só um pouquinho.